Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece. Espero que estejam todos bem, né? E hoje no vídeo que a gente vai ter é exatamente um que vai explorar um dos textos mais fascinantes sobre a formação intelectual de Carl Gustav Jung, né? Chama-se Palestras da Zoolfingia. Na verdade, muita gente talvez não sabe, né, que é Zoolfingia, né? É uma sociedade universitária que reúne pessoas que vão falar de assuntos que interessam a eles e que foram registradas. Felizmente a gente tem esse trabalho, né? Então esse é um trabalho em que a gente vê Jung falando antes mesmo de começar a estudar, né, o que ele trouxe para a gente, né, de conteúdos da psicologia analítica, antes mesmo de conhecer o próprio Freud. Então esse livro reúne, né, as reflexões e apresentações feitas por Jung num dos momentos desse grupo, né, dessa sociedade que ele fazia parte, né, que é uma organização ocorrida na Universidade de Basileia, como eu falei. E é uma obra que nos permite entender as raízes do pensamento de Jung e como ele conseguiu desenvolver suas ideias, tornando um dos mais influentes psicólogos do século XX, como a gente sabe, né? Então fiquem comigo porque vamos mergulhar nessa jornada fascinante pelos primeiros passos de Jung no mundo das suas ideias, logo depois da nossa vinheta, como sempre. Podemos dizer que esse é um livro que já teve publicações lá fora, né? Uma em 83, outra em 97, até em 2007 também teve outra, mas no Brasil só foi lançado agora, tanto que ele é dito que é como se fosse um complemento das obras completas, está até dentro do padrão de como as obras completas estão sendo lançadas agora, com uma coloração, acredito, um pouquinho diferente das outras, para não confundir. Então quem quiser colocar junto com as outras obras, nas obras completas, pode fazer isso. Como a minha estante já está toda medidinha, planejadinha, cabe o livro vermelho e todas as obras completas na largura de uma prateleira dessa. Depois eu posso até mostrar para vocês aí, vocês podem estar vendo aí. Então eu vou ter que tirar talvez o livro vermelho e colocar com outros livros que possa, para poder ficar na sequência, que eu acho que vai ficar bem legal também, certo? Então vamos lá, vamos começar com um contexto histórico desse livro, né? Então esse livro, como a própria capa dele diz assim, são as palestras da Zoolfingia, 1896-1899. Quem conhece um pouquinho da história de Freud e de Jung sabe que em 1900 Freud lançou o livro de interpretação dos sonhos, que na verdade, que dizem até que ele terminou de escrever um pouco antes, no ano anterior, mas ele deixou para publicar em 1900 para ficar assim simbólico, né, o lançamento em 1900, né? Segundo eles, na época, pensando como sendo o começo do século, quando a gente sabe que precisaria ser 1901 para considerar mesmo o começo do século, mas tudo bem. É mais simbólico 1900 do que 1901. Então, ele, na verdade, está escrito, então, entre 1896 e 1899, então, quando Jung era estudante universitário e membro ativo justamente dessa sociedade chamada Zoolfingia, que é uma confraria voltada para debates filosóficos, literários e científicos, né, neste período, de assuntos que eles gostavam e queriam. Me lembra um pouquinho a Sociedade dos Poetas Mortos, né, só que em vez de poesia era filosofia, ciência, literatura, que era discutida, né, entre eles, às vezes focando medicina, às vezes não, porque muitos deles eram médicos, muitos deles eram estudiosos de um ensinamento nascedouro que estava começando, que era a própria psicologia. Então, nesse período, ele apresentou uma série de palestras que abordavam temas como espiritualidade, moralidade, ciência e filosofia, e com isso ele revelou, né, os primeiros indícios dos seus interesses, né, pela alma humana, pelas questões que transcendem a esfera material, e buscando também conhecimentos que vêm lá de tradições, de mitos, de religiões antigas e tal. Isso já aparece nesses textos, né? A Zoolfingia, então, foi crucial para a formação de Jung, né? Porque deu a ele um espaço para desenvolver essas expressões, né, e colocar as ideias dele em um ambiente de diálogo intelectual, trocar ideias com outros, talvez até muita coisa conversando com outros intelectuais que faziam parte. Ele mudou de pensamento, ele acrescentou, agregou, ampliou, né? Então a leitura dessas palestras que a gente pode ver aqui, né, mostra que Jung estava em busca de respostas para algumas questões, né, profundas inclusive,
mas ele estava em processo de questionamento, né, da tradição religiosa, dogmática, né, que ele sofreu por ser filho de um pastor religioso, cristão, né, foi o ambiente em que ele foi criado, então ele de certa forma estava questionando isso e vendo como perturbou ele de alguma maneira, porque ele coloca isso em vários livros, nas Rememorações, Reflexões, inclusive, e no próprio Livro Vermelho também. Então, o interesse dele nascente pela integração de ciência e espiritualidade fica muito evidenciado aqui, né? Então, quanto ao conteúdo das palestras, eu confesso a vocês que me surpreendeu o que trouxe de novidades sobre Jung, né? Porque eu acreditava que num livro que fala de um Jung, ou melhor, que mostra Jung fazendo uma palestras em uma época anterior a Freud e anterior às reflexões que Jung obteve a partir do Livro Vermelho, né, as anotações do Livro Negro, a experiência que ele fez com ele mesmo, o uso da imaginação ativa para ele conseguir despertar uma série de coisas que ajudaram ele a fazer conexão com o que ele já estava, digamos assim, pensando diferente de Freud e tal, confirmando algumas coisas que já estavam mais ou menos estruturadas na cabeça dele. Eu confesso que eu achei que eu ia encontrar nessas palestras de Zofingia alguma coisa assim de um Jung muito mais materialista, mais cético, ainda mais que o texto é sobre assim, ciência, sobre como que se trata a ciência, como os médicos veem a ciência de alguma forma e como a ciência e a espiritualidade se relacionam. Mas eu fiquei surpreso de ver como a gente percebe um Jung que tem uma visão transcendental, uma visão espiritualista, mesmo naquela época. E nesse momento a gente percebe exatamente a força desse espiritualismo dele vindo da experiência com o pai, da experiência dele com os sonhos, da experiência dele com a sensibilidade dele. Então, eu posso dizer com certeza mediúnica, porque a gente não tem dúvida de que ele tinha sim uma sensibilidade mediúnica, a capacidade inclusive de sonhar coisas que iam acontecer, que isso ficou bem evidente, ele mesmo, por mais que ele não dissesse isso abertamente, mas a gente percebe até nas entrelinhas do que ele fala, e tudo isso ajudando a gente a perceber como que ele, ao se defrontar com um grupo de estudiosos da psicanálise, né, que tinham uma visão muito mais materialista, ele começou aprendendo com esses psicanalistas, em especial Freud, e na conversa, no diálogo, nesse convívio, né, do grupo de Freud, ele simplesmente passou a juntar esse ideal espiritualista, esse pensamento espiritualista com os saberes que ele ia aprendendo sobre o inconsciente a partir de Freud, da interpretação dos sonhos, no livro dele, né, de 1900. Então, é interessante ver como se construiu um Jung diferente, um Jung que é a combinação dessas coisas e se percebe claramente quando se lê esse livro das palestras de Zofingia. Então, sobre o conteúdo das palestras, eu posso dizer o seguinte, que o livro é composto por 5 palestras, né, e textos escritos, palestras, eu diria que transformadas em textos a partir de revisões que foram feitas do mesmo jeito que a gente vê nos outros seminários, né? Todos escritos por Jung, com certeza outros também palestrantes aconteceram, mas o livro só mostra as palestras de Jung, né? E que cada palestra ela reflete um aspecto específico das preocupações que Jung tinha nessa época, e daí é que a gente começa a conseguir fazer essas deduções, essas conclusões que eu falei, assim, antecipando o que eu vou falar aqui agora, certo? Então vamos ver primeiro, uma por uma, né, das 5. A primeira delas é sobre as regiões da ciência exata, que foi proferida em novembro de 1896. Então, esse é o tema da primeira, né? A palestra ela se divide em 3 partes, né? Então, o próprio Jung já coloca dizendo que a palestra se divide nessas 3 partes. Então, uma introdução para o próprio Jung, para ele mesmo, uma introdução para os outros e o trabalho em si. Na introdução pessoal, ele começa dizendo assim: ai daquele que se assenta na reunião dos zombadores. Isso é do Salmo capítulo 1, versículo 1. No manuscrito original da palestra de Jung, ele apagou um texto que dizia assim, que companhia dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores. Também dos Salmos, capítulo 1, versículo 1. Então, mais um item que tem assim: dita o costume iniciar cada palestra com uma fórmula que demanda favor ao leitor ou ouvinte. Especialmente eu dependo disso. Então, assim, ele começa fazendo uma citação, né, de um salmo, né, e que
mostra que é importante se levar em conta justamente as situações que a pessoa vive dentro de si mesmo, já que o tema da palestra é exatamente esse, né, da busca, né, de encontrar as regiões limiares da ciência exata. Então ele mostra como a ciência exata pode ajudar de alguma forma na compreensão do ser, na compreensão do humano, né, e acaba tendo esse processo aí de fazer uma conexão com o Salmo. Bom, eu separei aqui uns 6 parágrafos dessa palestra para ler para vocês, que eu acho que vai ser interessante. Começando aqui pelo 8, né? Então, caso minha figura provoque um desgosto generalizado durante a palestra, que está prestes a começar, peço que atribuam à minha simplicidade o fato de eu ainda não ter conseguido penetrar o mistério de um tribunal jovial e amigável e semi-oficial. Eu sinto que há, assim, uma tendência à depreciação de si mesmo nesses textos, nessas leituras, vocês vão ver porque, na verdade, eu acho que é, de alguma forma, algo que fazia parte do ritual deles, né? Mas vamos lá. Peço que me perdoem caso esta introdução pareça estranha ao lado do título de meu trabalho, no entanto, não pude dizer outra coisa, visto que existe certa regra da pessoa rude que merece tratamento rude. O objetivo desta primeira parte foi apresentar-lhes minha pessoa. O objetivo da segunda introdução é apresentá-la a mim. Então, assim, ele começa justamente explicando que ele está ali introduzindo aquele conteúdo para ele mesmo, depois para o grupo, e aí ele entra no trabalho em si, né? Aqui adiante, no parágrafo 13, ele diz: como sabemos, o princípio da inércia não se limita ao campo dos fenômenos físicos como lei fundamental. Ele também domina o pensamento humano, e como tal é um fator ainda mais importante no desenvolvimento da história mundial do que a burrice. Então isso eu acho bem interessante, porque a gente percebe, ele está falando de ciência exata, mas ele é uma pessoa que, por mais que trabalhe com medicina, seja psiquiatra, e tenha trabalhado com os complexos no começo, né, da carreira dele, e depois foi desenvolvendo uma psicologia própria, ele tem, assim, uma mente científica muito forte, mas ao mesmo tempo tem uma abertura para o transcendente. Isso ele fala, vocês vão ver daqui a pouco em alguns trechos, muito, né, essa questão de ter uma boa fé, mesmo não tendo fé cega, algo que até eu cito sempre, que é algo que Allan Kardec citava sempre, quando ele enfrentou o caso das mesas girantes. É preciso não ter fé cega, mas ter uma boa fé para poder enfrentar alguma coisa que parece estranha, parece inusitada, né? E uma coisa que ele mostra aqui de interessante, que é justamente a tendência do pensamento dele de considerar associações em tudo, ele não considerar o mundo físico ou o mundo objetivo tão separado do mundo subjetivo, porque quando ele diz exatamente que o princípio da inércia é um princípio que está presente tanto no físico quanto no psicológico, ele mostra aí que mesmo ele ainda não tendo a parceria de Wolfgang Pauli, que era o físico quântico que ele associou para poder chegar até a teoria da sincronicidade e tal, e que nessa teoria da sincronicidade ele já faz grandes associações entre o físico e o psicológico, ele aqui já está mostrando que o pensamento dele já fazia essas conexões mesmo antes de chegar a essas experiências posteriores, né? Eu mesmo costumo dizer aqui sempre no meu canal que o princípio da incerteza da física quântica, ele não é um princípio que está limitado ao mundo físico. Quando a gente vê aquela coisa, né, de dizer assim, que você não pode medir a velocidade e a posição do elétron girando em torno de um átomo, de um núcleo de átomo, ao mesmo tempo com a mesma precisão, isso se dá com o psiquismo também. A gente não consegue, naquela ilusão de ótica do vaso e do rosto, que eu sempre cito aqui, que eu estou mostrando a imagem aí para vocês, a gente não tem como a gente ver o vaso e os rostos com a mesma precisão ao mesmo tempo. Quando a gente foca a mente em um, a gente desfoca do outro. Isso é a mesma situação que aqui está sendo relatada por Jung, nessa questão de a gente perceber uma continuidade entre o mundo material e o mundo psicológico. Ele faz isso o tempo inteiro. Toda hora que, por exemplo, ele diz que o corpo, aqui nesse livro mesmo, nessas palestras, ele fala que o corpo
precisa, se regenera, tem um caminho de regeneração, um caminho de equilíbrio normal, biológico, que é um processo que a evolução gerou, etc. A gente tem isso no psiquismo também. O psiquismo fez parte dessa evolução, o nosso psiquismo passou por essa evolução toda que o corpo passou. Então ele seguiu o mesmo caminho evolutivo, e nesse mesmo caminho evolutivo a gente encontra os mesmos princípios. Os princípios acontecendo, né, no mundo, porque no fundo, se a gente fizer uma análise meramente, digamos assim, agnóstica, só científica e tal, como ele está buscando aqui de alguma forma, você compreende que isso é algo que faz parte de uma lei, de uma lei cósmica, que mesmo não tendo um Deus, essa lei existe, porque está fazendo tudo acontecer dentro de um caminho, o próprio caminho evolutivo é uma lei, inegavelmente. As pessoas podem dizer que, podem não chamar de lei, podem chamar de rotina, podem chamar de princípio e tudo, mas no fundo é algo que rege o nosso universo de alguma forma. Então, se a gente traz para a transcendência, a gente compreende ainda mais, porque a gente percebe que isso é uma coisa que é, de certa forma, universal. Por mais que eu tenha dito aqui já algumas vezes em outros vídeos que não temos como saber, conhecer as leis universais. Nós temos como ter vislumbres, é aquilo que o próprio Jung fala, do luminoso, né? A gente tem uma ideia desse luminoso, do que está acima, do transcendente ao fenômeno. Uma coisa é fenomênica quando ela é manifestada, mas o numênico que está acima do fenômeno, a gente não tem como ter precisão sobre isso, que está fora do nosso alcance, pelo menos na atuação consciente nossa. A nível inconsciente a gente tem condições de acessar. Não é à toa que a gente, em sonhos, vislumbra muitas coisas, e fora do corpo, se a gente entender dentro de uma perspectiva esotérica, a gente, quando sai do corpo, a gente se emancipa dessas limitações físicas e a gente acaba tendo vislumbres da realidade espiritual. Mas, numa visão dentro de uma perspectiva mais científica, isso não poderia ser abordado de maneira tão aberta pelo próprio Jung, mas ele mostra aí que, de alguma forma, ele já tem esse pensamento na raiz da estrutura do que ele pensa. Temos aqui depois, né, mais adiante, no parágrafo 17, ele dizendo: considero a melhor captatio benevolência permitir que duas palavras de Immanuel Kant conduzam minha tentativa à esfera pública. Ele diz assim: pois cada substância, isso é uma citação de Kant, cada substância, mesmo um elemento simples da matéria, precisa ter alguma atividade interna como razão da eficácia externa. E o que no mundo contém um principium da vida parece ser de natureza imaterial. Então aí já mostra mais uma vez isso que eu estou dizendo, né? Que ele, nessa hora, ele é bem kantiano. Ele vai, na ciência, buscar alguma coisa que vem lá de Kant para poder a gente perceber que há uma transcendência por trás de tudo isso. Afinal de contas, seria hipocrisia dos cientistas dizerem que eles buscam tanto as leis, eles fazem assim hipóteses de que alguma coisa é uma lei, como por exemplo, quando a gente aquece os corpos, ele se dilata. Isso é uma lei física, é um princípio físico, alguma coisa como a gente queira chamar de lei que acontece em determinada situação, em determinada condição. Então, por isso que acabam tendo equações muito limitadas que mostram essa dilatação a partir de situações, condições de temperatura e pressão específica, de condições ambientais específicas. Isso tudo estrutura uma lei. Aí você diz assim: por que os cientistas buscam tanto essa lei se eles não acreditam que existe algo no universo que poderia dar sustentação ou dar justificativa para essas leis, né? Na verdade, eles não se interessam por isso ou muitas vezes não se consideram aptos para poder questionar isso ou ir atrás disso, porque sabem que isso é uma coisa inalcançável. E aí foge do âmbito deles e eles não procuram mais. Contudo, tem aqueles que negam de antemão logo. Então eu considero esses os ateus, né, que é aqueles que têm o ateísmo como religião. Os cientistas, de um modo geral, dentro da visão normal das coisas, ele deveria ser agnóstico, considerando que, não tendo prova para explicar aquilo, ele também nem nega nem afirma. Então ele fica na espera de ter algum tipo de comprovação sobre aquilo. Então, esse do princípio da inércia é o segundo item da palestra, né? E ele ainda tem aqui também, numa nota de rodapé, uma informação sobre essa questão do item que eu falei no item 11 agora, né? Que é assim, que o manuscrito de Jung apresenta uma anotação na margem, G. Pfisterer, 1896,
referência citada por Jung, que se tornou médico clínico e que mostrava uma preferência pela medicina holística. Olha que interessante. Então, ele está citando aí um médico, né, um médico clínico que tinha preferência pela medicina holística. Então isso está na nota de rodapé, por mais que a gente diga assim, não, mas isso aí não quer dizer nada. Quer dizer sim, porque no fundo ele estava buscando alguém que desse respaldo, ou muitas vezes ele até teve outras leituras, ele foi atrás de outras leituras, mas nenhuma tinha esse desenvolvimento mais kantiano. Então essa situação que está no rodapé refere-se o princípio da inércia, que é inerente à humanidade, que ele diz, né, mas não se limita ao campo dos fenômenos físicos, que foi o trecho que eu li. Né, como lei fundamental, ele domina o pensamento humano. Então, a gente vê que já é um embrião conceitual da epistemologia transcendente de Jung, e aí, né, essa ideia de haver já é uma semente para a ideia da sincronicidade, como eu disse a vocês. Né. Bom, aí nós temos a segunda palestra, né, que a gente encontra aqui na página 46. Então, algumas reflexões sobre a psicologia. A palestra se deu em maio de 1897, né? Então, ele primeiro tem uma introdução ao todo, depois ele tem a execução, introdução e execução da psicologia racional e empírica, e depois tem a conclusão, né? Em um trecho que ele fala de psicologia racional, ele diz o seguinte aqui, né? No parágrafo 86, trata-se de um algo estranho que é retirado do corpo, de um algo que continha a vontade para a vida, uma força que na vida mantinha o organismo em harmonia com o ambiente. Parece tratar-se de uma força fundamental, um princípio da vida. Os filósofos mais antigos a chamavam de força vital, aplicando corretamente a categoria da causalidade. Aí vem citando Kant, né? Afirma, parece que um ser espiritual inere à matéria com a qual está conectado e não age sobre aquelas forças dos elementos por meio das quais estas estão relacionadas entre si, mas sobre o princípio interno de seu estado. Então ele fala aqui de um princípio vital, que a gente, na verdade, dentro da teosofia, dentro do esoterismo, a gente sabe que se trata do duplo etérico, né? E que aqui ele fala até em alguns momentos, Jung, que não gosta muito da ideia de corpos sutis. Marie-Louise von Franz também fala muito que ele evitava os corpos sutis porque ele não acreditava na possibilidade de o subjetivo estar representado por matéria ou ter alguma matéria, mas é óbvio que a gente entende que ele talvez não tivesse tido o alcance de perceber que existe uma matéria tão sutil que está em outra dimensão, em outro nível de sublimidade, né, e em outro nível de sutileza, e que não seria o mesmo que a gente chama aqui de matéria, né? Então talvez se ele tivesse alcançado um estágio mais avançado da teoria quântica, ele conseguisse aceitar mais a ideia de corpos sutis. Mas ele aqui já mostra esse princípio vital, essa possibilidade de ter uma força vital que dá vida ao organismo, que a ausência dele faz com que deixe de existir algo energético ali que dá vida, e obviamente, né, é impossível mesmo o cara ateu de entender que alguma coisa não possa ter ali enquanto a pessoa está viva para poder fazer o corpo deixar de ser inerte, né? Aí mais adiante a gente tem aqui um trecho que ele fala o seguinte: futuramente, não sei onde nem quando ainda será provado que a alma humana se encontra também nesta vida numa comunhão indissolúvel com todas as naturezas imateriais do mundo espiritual, que ela age sobre ele e dele recebe impressões. Sonhos de um visionário, página 904. Isso aqui é uma citação de Kant de novo. Depois, assim falou Kant há mais de 100 anos, quando ainda não tinha como conhecer os fatos do espiritismo moderno. Há quase 60 anos, Schopenhauer levantou a voz contra o ceticismo da ignorância. Até ele, o pessimista, né, por excelência, era um otimista tão grande que pôde falar do ceticismo que perdia crédito a cada dia. Nos meados da década de 1870, William Crookes, o químico e físico inglês, que havia sido encorajado por toda a imprensa inglesa a analisar o espiritismo, apresentou seu relato clássico à Royal Society.
confirmando todos os fenômenos. No mesmo período, Russell Wallace, famoso na história do darwinismo, travou a luta pela verdade e pelo direito em vários escritos. Em 1877, o nobre Zollner, Frederick Zollner, se destacou com seus Wissenschaft, tratados científicos, e defendeu sua boa causa em 7 volumes. Então você vê que ele se interessava pela leitura desses, né? Emmanuel Swedenborg, ele estudava esses pesquisadores, né? Da ciência mais espiritual, mais transcendente. Ele se comunicava, se correspondia com Joseph Banks Heine, que era o estudioso da parapsicologia. Então é uma pessoa que, nesse período efervescente do século XIX, antes de entrar propriamente no século XX, com toda a carga, com a psicologia junguiana dele, a psicologia analítica, né, junguiana, quer dizer, a psicologia dele. Então, ele tinha toda essa bagagem já de pesquisa dessas ciências mais esotéricas, que eram chamadas assim, já uma psicologia, né, que ele dividiu aqui entre psicologia empírica e psicologia racional e psicologia empírica. Então, a terceira palestra dele é o discurso inaugural como presidente da Zofingia, no semestre de inverno de 1887 e 1888. Né? Então ele fez uma abordagem aí nesse discurso dele, que eu vou pegar somente na página 74 aqui, 3 parágrafos que eu acho que vale a pena chamar a atenção de vocês, que é o seguinte: ele diz assim: a fraternidade de Zofingia tem como missão formar seus membros como cidadãos dedicados e ambiciosos em todas as áreas da vida política e social, nascida num tempo de tempestade e ímpeto, criada sob muitas mudanças das ideias políticas no mercado do século. A Zofingia entrou agora no Porto Calmo, e talvez um pouco opaco das ambições político-filantrópicas. Ela adiante diz assim: de modo mais nítido e claro do que nunca, a política se mostra a nós uma imagem terrível, nua e despida, uma careta triste demais para ser ridícula. E depois tem um outro trecho que eu boto aqui mais adiante, que diz: a Zofingia exige que enviemos políticos diligentes para esse caos. O que é um político diligente? Trata-se de um homo politicus, ou homem político, de um tipo especial de pessoa sem alma nem consciência. Aparentemente, é esse tipo de pessoa que se faz necessário para chafurdar no lodaçal da política. Felizmente, tais pessoas não podem ser feitas, elas nascem do ventre insondável dos tempos, 2 ou 3 a cada século. Então, elas precisam fazer sua parte. Então, assim, ele está mostrando aí que havia um objetivo, né? Era um dos objetivos, de levar para a política algum desses pensadores que tinham uma ideia melhor sobre o mundo, né? De não ficar fazendo só benefício próprio, pensar na humanidade como um todo. Né? Depois tem a palestra 4, que ele diz: reflexões sobre a natureza e o valor da pesquisa especulativa, do semestre de verão de 1898, na verdade. Então, a gente tem aqui na página 80 um trecho que eu separei, que ele diz assim: em algum lugar, Kant afirma: filosofia e ciência são um luxo da razão. Essa significativa palavra kantiana merece ser lembrada de forma vívida justamente nos dias atuais. Hoje, tendemos a praticar as ciências pela vantagem e a julgar qualquer atividade científica a partir desse ponto de vista. Avaliamos o lado lucrativo dos estudos e da faculdade e costumamos evitar digressões do currículo. Por quê? Porque uma digressão, uma excursão a outro campo não nos traz nada. Em outras palavras, não obtemos vantagem sobre os concorrentes da nossa disciplina com excursões a regiões mais distantes. Até fragmentamos nossas forças e prejudicamos o progresso próspero do nosso estudo. Uma digressão é, portanto, um luxo que não cabe no bolso de todos. Mas Kant nos diz que cada ciência é um luxo. Um luxo não serve para nada. Logo, ela não serve para nada. Então, assim, está dando a entender aqui que dentro da linguagem da época, o que eles estão falando é de multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, a possibilidade de você juntar assuntos,
né? E não ser assim aquela pessoa que está tão preocupada em defender a sua causa que não aceita a causa do outro, ou que não verifica a causa do outro, né? Ou a defesa que o outro está fazendo daquela ciência. Pelo bem da ciência, é importante que a gente analise o que um outro cientista que pensa o contrário tem a dizer, e a gente ponha em confronto o que a gente pensa com o que ele pensa, para que a gente possa ter uma ideia final que possa ser válida e coerente e enriquecedora para a vida humana. Mas quando o pensamento é o lucro, quando o pensamento é o ego, às vezes não é nem só o lucro, mas o ego, principalmente os cientistas têm aquele ego muito grande, ele criou uma teoria, ele não quer que ninguém mais leve a fama daquilo, ele é que tem que ter os louros, essa coisa toda. Então, o bem não está aí no saber da humanidade, mas o bem está na sua autopromoção. Então isso é importante ser registrado, e foi muito bom, muito bem ele ter colocado aqui algo que seria o nascedouro, né, do que viria pela frente, e ele se mostrou uma pessoa que trabalhou muito isso nele. Quando ele buscou defender as ideias dele, ele não bateu de frente com Freud, até, digamos assim, se ele defendeu ideias diferentes da de Freud, ele não quis impor as ideias dele, nem achou que ele tinha verdade absoluta, tanto que ele depois quis testar nele mesmo, porque ele não aceitava nem que as ideias dele pudessem ser mais verdadeiras do que a de Freud, que ele considerava como um tutor, como um mestre para ele e tal. Então, todo o processo do Livro Vermelho foi um processo de amadurecimento, tanto de compreensão maior do que ele sabia, do que ele conseguiu conquistar e do que ele conseguiu desenvolver em termos de teoria, né, confirmando uma série de coisas que ele negava de Freud, como também um amadurecimento pessoal, porque ele passou a ter um entendimento melhor daquelas coisas e percebeu que ele também é uma pessoa capaz de criar coisas verdadeiras, e mesmo que a ideia dele fosse contrária de Freud, algumas coisas de Freud ele também continuasse acreditando e mantendo, afinal de contas foi Freud que deu o passo inicial de ele acreditar no inconsciente, dele pesquisar o inconsciente. Então não tem problema nenhum os dois terem caminhos diferentes, modos de pensar diferentes, interpretações diferentes de realidades, que todas elas podem ser válidas, porque tem muita gente fazendo terapia freudiana e está funcionando, está atuando, está conseguindo se dar bem, porque são métodos diferentes que focam diferentes formas de pensar. As epistemologias não podem ser todas elas verdadeiras, porque nós temos um mundo só. Mas a eficácia pode acontecer, porque de certa forma está se trabalhando no mundo do inconsciente e está se trabalhando com um caminho muito mais eficaz do que se mexer somente com o consciente. Então, de qualquer forma, todas as terapias são válidas e todas elas têm o seu grau de competência e seu grau de atuação. Por último, ele tem a palestra que são as reflexões sobre a concepção de cristianismo com referência à teoria de Albrecht Ritschl, janeiro de 1899. Então aqui nós temos na página 114, eu separei aqui na verdade tem uma série de afirmações aqui que diz assim: o ouvinte se surpreenderá bastante diante do fato de que um estudante de medicina abandonasse o ofício nos semestres clínicos para falar de objetos teológicos. Várias reflexões poderiam me convencer a desistir desse passo. Sei que não parto para colher louros, mas que corro o risco de ser restringido com o grito escandalizado: sapateiro, faça sapatos. Olha que interessante. Aí depois ele: sei que minha intimidade com os objetos da teologia não basta para permitir que eu julgue com certeza de um fundamento amplo. Sei que os teólogos não terão dificuldade de me acusar de conclusões e juízos antecipados. Eles vivem nos conceitos e representações de sua ciência e reconhecerão as deficiências no equipamento do invasor com a mesma rapidez com que um médico reconhecerá um usurpador dos danos inevitáveis em assuntos da ciência natural. Se os teólogos quiserem conhecer a sensação de insegurança que me domina, eu os convido amigavelmente a nos visitarem e testarem nosso piso de tacos. No entanto, é o equívoco que me leva a dar esse passo para o incerto. Equívoco este que odeio e temo como uma vida na inutilidade. Desejo banir o equívoco
e criar clareza em mim e nos outros. Sou determinado também pela justiça, pelo desejo de não ser injusto com ninguém, de ouvir e pesquisar primeiro para então julgar. A razão última e mais nobre que me leva a abandonar o terreno seguro é a verdade. Aquela verdade que, desde os primórdios, se encontra confinada no brilho dos olhos infantil, com o olhar desatencioso e alheio ao mundo, no ímpeto selvagem e na brasa ardente, nesta vida miserável sob o céu girante de astros passageiros, e no olho imóvel do moribundo com o olhar desatencioso e alheio ao mundo. A verdade me obriga a largar o arado antes do meio-dia e a labuta no campo da profissão e a encorajá-los a levantar o olhar do trabalho e voltá-lo para a tarde, onde o sol, como de costume, encerrará o dia ao qual damos o nome. Como leigo ignorante, adentro hesitante, o santo dos santos de uma ciência estranha, submetendo-me ao risco de ser expulso rudemente, mas como ser humano espero hospitalidade também do adversário. Aqui tem muitos pontos interessantes. Primeiro, a gente acaba entendendo, por conta dessa afirmação dele na última palestra, por que ele se auto-menosprezou tanto. Ele usou um pouco aquela estratégia evangélica que diz não se exaltar. Se se exaltar, será humilhado, se humilha, será exaltado. Então, de alguma forma, ele falou mal dele mesmo para que as pessoas percebam que há algum valor ali, porque não é uma pessoa que está querendo se promover, não é uma pessoa que está querendo falar aquilo ali só para poder todo mundo elogiar, aplaudir e mostrar que ele sabe muito. Pelo contrário, ele está mostrando que ele está se conectando com outras áreas que não são terreno muito familiar a ele, e ele está conseguindo, de alguma forma, encontrar campos de ampliação do seu próprio saber, e isso é uma coisa muito válida, que ele está aconselhando a outras pessoas também. Então, nessa palestra, ele mostra claramente que esse é o grande objetivo dele. Vocês podem ver aí algumas fotos que eu estou mostrando aí, que eu vejo aqui no livro, que são bem interessantes, aparecem no livro, né? E a gente percebe que esse livro é, de certa forma, uma preciosidade, uma coisa que ainda não tinha sido lançada aqui em português para a gente, já foi lançado fora, mas são uma amostra de como o pensamento de Jung já tinha raízes lá atrás, né? De pensamentos filosóficos que ele estudava, de autores que ele trabalhava, e principalmente a gente percebe claramente, quem já sabia que Kant foi um grande influenciador de Jung, agora tem toda certeza e até se percebe trechos específicos de Kant que Jung utilizou na sua abordagem, certo? Bom, eu acho, pessoal, isso é um material bem interessante. Quem realmente gosta de Jung, mesmo que não seja um Jung que vai ali acrescentar para vocês conteúdos de arquétipo, de inconsciente coletivo, inconsciente pessoal, de complexo e tudo mais, os tipos psicológicos, não são aqueles assuntos que a gente está acostumado a ver Jung falar, abordar mitos, falar sobre contos de fadas, sobre sonhos. A gente, na verdade, está vendo um Jung antes de tudo isso, um Jung que está criando a sua base, está criando a sua fundamentação, está criando a sua fundação para futuros pensamentos que a gente sabe que surgiram depois a partir do contato dele com a psicanálise e a partir de outras leituras também que ele fez posteriores, certo? Em especial, O Segredo da Flor de Ouro, I Ching, esse material assim antigo, o contato com a Kundalini Yoga, os estudos de yoga, de meditação e tudo mais. Então, tudo isso foram coisas, né? O trabalho do John Woodruff, né? Que é o Arthur Avalon, né? Que tem o pseudônimo de Arthur Avalon também, que é o The Serpent Power. Então, todos aqueles livros que a gente sabe que Jung tinha na biblioteca, porque todo mundo viu, teve acesso à biblioteca dele e descobriu tudo que ele estudou e pesquisou, foram as coisas que formaram o Jung depois dessa fase aqui. Mas é interessante conhecer o Jung e ver as raízes de tudo que ele trouxe para a gente depois, presente aqui nessas palestras, certo? Agora vamos dar uma olhadinha no livro aí, vamos dar uma virada para vocês verem. Vai ser rápido, porque o livro é pequenininho, é curto, mas é bom que vocês tenham uma noção mais ou menos de como o livro está estruturado, certo? Então vamos lá, né, pessoal, ver aqui o livro frente a frente, mas eu quero antes disso mostrar para vocês também aqui, ó, um dos livros das obras completas, tá vendo? Carl Jung, obra completa, onde o Carl Jung veio para cá para baixo para
parte do título também, né? E tá numa cor, essa é a cor do livro dos Estudos Alquímicos, que é o volume 13, ele é a cor mais próxima que eu achei, mas mesmo assim é mais escura, para diferenciar, né? E eu trouxe aqui também o padrão de como é que a editora Voz faz com os livros dos seminários, né? Você vê que é um outro padrão branco, com o nome do seminário e as informações mais detalhadas, e o Carl Jung aqui em cima também. Então, só para vocês verem que a tentativa da editora Vozes foi de fazer algo intermediário entre esses dois, mas incluindo esse como mais uma peça das obras completas, da obra completa de Jung, né? Que não é completa, diga-se de passagem. Aqui está até a prova. Isso aqui é parte da obra. Por mais que a gente diga assim, mas isso aqui não é um seminário, não foi o livro escrito, mas muitos trabalhos daqui da obra completa eram seminários também, que foram transformados em livro, em texto. E o próprio livro vermelho também não estaria na obra completa, porque o próprio Jung não tinha publicado na época, foi publicado depois, inclusive muito depois. Então vamos lá, vamos olhar aqui por dentro. Desculpem aí o cachorro que está latindo, mas sempre acontece, né, nos nossos vídeos. Mas vamos lá, vamos olhar aqui por dentro. Aqui, tá vendo, 2024, o lançamento. E é importante mostrar para vocês aqui também, ó, que tem uma data que é 1997, que talvez tenha sido em alemão. Tá aqui mostrando, né? Pelo que eu imagino, Düsseldorf. Aí tem aqui 1983, o lançamento da Princeton University, que é a detentora do direito das publicações de Jung. E em 2007 tem também uma publicação da Foundation of the Works of Carl Gustav Jung, né? Zurich. E agora aqui, 2024, a editora Voz lançando a primeira edição no Brasil, em português aqui, certo? Então a gente tem aqui, vamos lá, lista de imagens, prefácio dos editores da edição em inglês de 1983. Aí tem aqui prefácio da organizadora da edição alemã, né, que talvez tenha sido até... Não, foi depois porque é 97, é porque só botou na ordem contrária aqui. Aí tem a introdução, depois a gente tem... Bom, aqui um desses prefácios é de Marie-Louise von Franz. É importante até chamar a atenção de vocês. Esse prefácio dos editores da edição em inglês é de William McGuire, né? McGuire. Aí tem aqui Helga Egner. E aí tem a introdução. Eu disse que eram os prefácios, mas a introdução é de Marie-Louise von Franz, tá vendo? Kushnak, 1983, 1987. Deve ter demorado um tempo escrevendo para que fosse publicado depois, né? Que acabou sendo publicado. Na verdade, foi publicado em 83, mas aqui deve ter sido uma revisão para uma nova publicação, alguma coisa assim. Mas aí a gente vê aqui, ó, depois, sobre as regiões limiares da ciência exata, novembro de 1896. Aí tem introdução sobre as regiões limiares da ciência exata. Aí tem algumas reflexões sobre a psicologia, maio de 1897, é outro título, né? Então tem sumário, introdução ao todo, psicologia racional, introdução, psicologia racional, psicologia empírica, introdução, psicologia empírica, conclusão. Aí depois tem discurso inaugural como presidente da Zollfinja no semestre de inverno de 1897 barra 1898. Aí temos reflexões sobre a natureza e o valor da perspectiva da pesquisa especulativa, semestre de verão, 1889. Introdução, reflexões sobre a natureza e o valor da pesquisa especulativa. E o quinto capítulo a gente tem reflexões sobre a concepção do cristianismo com referência à teoria de Albrecht Hitch, janeiro de 1899. Aí nós temos um prefácio, tá em latim é prefácio auditori benevolo. Aí tem reflexões sobre a concepção do cristianismo com referência à teoria de Albrecht Hitchler. Aí vem material e referências. Então vamos lá, lista de imagens, certo? Que é um dos itens do capítulo, e vamos passar aqui rapidinho para só vocês verem o livro em si, né?
Aqui a gente tem umas fotos, tá vendo? Do Jung jovem, de 1896. Aí aqui diz que ele está nas cores da sua fraternidade, né? Essa fraternidade Zofingia, mas não temos cores aqui, então não tem como ver. Aí mais fotos aqui, membros da seção de Basileia da fraternidade Zofingia. Jung sentado, o terceiro da esquerda. Então a gente está destacando aí para vocês verem. Aí tem aqui uma imagem 4, que é o restaurante em Basileia, chamado Brel, local de reunião da fraternidade Zofingia, no início da década de 1890. Então, quem quer conhecer a parte da história de Jung que ninguém conhecia, digamos assim, que talvez não entre com muita profundidade nas biografias todas que já foram escritas sobre Jung, pode ter acesso a isso nesse livro aqui, inédito no Brasil, mas que já foi publicado em outros lugares. Então, assim, se eu me queixava antes de não ter sido publicado aquele livro do Yoga Kundalini, que foi publicado recentemente, esse aqui eu nem sabia da existência, confesso. Então, não poderia nem estar me queixando porque eu não sabia da existência, mas também demorou muito para ser publicado aqui no Brasil. Mas, felizmente, a editora Voz está corrigindo tudo isso aí de publicações de Jung que ainda não tinham sido lançadas no Brasil. E essa é uma preciosidade. Então, pessoal, vocês já conheciam essa obra, já tinham visto na internet, é muito nova. Se viram, talvez tenha sido a publicação original em inglês ou em outras línguas. Então, assim, o que vocês acharam dessa obra? Deixem nos comentários aí, se for o caso de vocês quererem falar alguma coisa. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e apertar o sininho para obter as notificações de outros vídeos que a gente poste aqui nesse canal, de conteúdos como esse de psicologia e outros também da cultura esotérica, como vocês estão acostumados aqui no canal, aqueles que já são inscritos, mas se quiserem dar uma olhadinha nos vídeos que a gente tem aí, tá tudo organizado em playlist, vocês podem dar uma olhadinha, analisar e ver se interessa se inscrever ou não, até porque para poder se realmente interessa, mas não custa nada, de certa forma vai colaborar muito com a gente, e se algum dia a gente trouxer um vídeo que seja de novo do interesse de vocês, porque o nosso canal é muito eclético, tem muitos conteúdos, às vezes alguém gosta de tarô, não gosta de astrologia, alguém gosta de astrologia, não gosta de tarô, gosta de Jung, mas não gosta nem de tarô, de astrologia, bom, então cada cabeça é um mundo, então de certa forma vai ter algum conteúdo que pode ser que interesse, e algum dia vendo lá a thumbnail, pode ser que também agrade vocês buscar conteúdos como esse que a gente traz aqui no canal, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado e agradeço aqueles que ficaram até o final. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima.